Aleluia. Vamos ouvir mais um orador da noite, pastor, presbítero aí de Goiânia Norte, amigo, filho da Ruth de Paulo, pastor, lá de Rio Maria, filho, é um novo que está surgindo aí, pastor, tá? Abimael. Aleluia. Meus irmãos, nesta noite é com muita alegria que eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aleluia. Eu quero, dentro desse tempo que me foi concedido, louvar o nome do Senhor, adorar o seu nome, porque toda honra a Ele nesta noite. Eu quero, antes de fazer a leitura, peço que você abra a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 37, versículo de número 4 e versículo de número 10. Quero agradecer aqui ao pastor Sival, meu amigo, a cantora Rosilene Martins. Agradecer aqui por estar diante desses ilustres homens de Deus, pastor Antônio Xavier, pastor Israel Brasil e a pastor Reuel, irmã Diana. Estou muito feliz em poder estar aqui com todos, adorando e exaltando o nome do Senhor. Pastor Henrique, Deus continue abençoando a sua vida. E quero também, neste momento, transmitir um abraço muito especial para minha mãe, que está me assistindo neste momento. Amo você de coração, a toda a minha família, meu pai, pastor Agnello. Também quero estender a minha gratidão, porque nunca esqueço das minhas origens. A cidade de São Pedro da Água Branca, no Maranhão, estão acompanhando este congresso lá. Em Goiânia Norte, também em Pequizeiro. Trago aqui o abraço do meu pastor Antonino Aguiar, e sua esposa, irmã Nasa. Mas vamos para a Bíblia Sagrada. Nós temos aqui 2 versículos, eu gostaria de ler com os irmãos. O primeiro diz assim, Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e disse-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Versículo 10, e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite. Deus tem falado profundamente com você. Desde sexta-feira que Deus vem usando os seus servos de maneira poderosa. Mas eu tenho algo para dizer a princípio aqui para esta igreja que está aqui neste momento e que com certeza veio adorar e exaltar o nome do Senhor. Existem pessoas aqui que chegaram no templo, mas ainda não chegaram no culto. Há uma diferença de estar no templo e há uma diferença em relação a estar no culto. Quem está no templo, às vezes está no templo e fica distraído de alguma forma. Mas quem está no culto é diferente. Quem está no culto adora. Quem está no culto, ele presta reverência ao Deus que fez os céus e a terra. Eu vim aqui nesta noite convidar você para entrar no culto. Eu vim nesta noite convidar você para adorar a esse Deus que merece toda honra e toda glória. Esse Deus que muda a história. Esse Deus que pega ossos secos e transforma em um grande exército. Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem que eu tenho para você nesta noite é uma mensagem de esperança. É uma mensagem para você voltar a sonhar. Eu quero dizer para você que ainda que você esteja vivendo na fase de ossos secos, se você ouvir a palavra de Deus e permitir que o Espírito Santo faça algo na tua vida, mesmo você estando na fase de ossos secos, você pode sair hoje aqui sendo louvado seja o nome do Senhor, dentro do exército do Deus vivo que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Amados e queridos irmãos, a minha gratidão é muito grande por estar aqui, porque eu contemplo um exército, porque eu contemplo um povo que está lutando para entrar no céu. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O primeiro texto que eu li nesta noite, o primeiro versículo que eu li, este versículo está inserido dentro do capítulo 37 de Ezequiel. Todos nós bem sabemos que o capítulo 37 de Ezequiel fala de algo muito fenomenal. O que nós vemos aqui é Deus mudando a história de uma nação. É Deus usando um homem que estava nas condições para dizer a um povo que mesmo que
estivesse como estavam no cativeiro da Babilônia. Deus usa Ezequiel para dizer: vocês estão no cativeiro, vocês estão neste momento subjugados pelo inimigo, estão sofrendo, mas eu uso um homem que está à minha disposição para dizer para vocês que a fase de ossos secos está com os dias contados. Eu levanto um exército, eu levanto uma nação para fazer a diferença sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu acho interessante, pastor Antônio Xavier, eu acho interessante a forma como Deus opera este milagre. Veja que a ordem é de Deus, o profeta está dominado pelo Espírito de Deus. O profeta, até para andar, ele precisa do auxílio de Deus. Observa o que está no texto. Em primeiro lugar, algo me chama a atenção, porque quem levou Ezequiel para o vale foi as mãos do próprio Senhor. Ele mesmo evidencia isso. Ele fala: veio sobre mim a mão do Senhor. A mão do Senhor fala de soberania, a mão do Senhor fala de poder. Deus levou Ezequiel para o vale, mas não levou Ezequiel para morrer, não levou Ezequiel para enterrar ossos. Deus levou Ezequiel para o vale, para Ezequiel ver milagres. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Ezequiel chegou no vale, observe que o versículo 2 diz: olha a experiência narrada por Ezequiel. Ezequiel diz: e me fez andar só ao redor deles. Ao redor de quem? Dos ossos que estavam espalhados. Sabe o que eu aprendo aqui? Que o crente, quando está na prova, ele não pode cruzar os braços, ele não pode baixar a cabeça. Você está no vale, mas quem te colocou no vale foi o Deus que vai trazer uma solução emergencial sobre a tua história. Você pode até estar no vale, mas a mão do Senhor está sobre a tua vida. Eu acho interessante, porque o milagre aconteceu no movimento. Quando eu vou para o capítulo 2 de João, Jesus estava em uma festa de casamento e de repente o vinho acabou. Durante aquele momento a mãe de Jesus chega e diz: olha, o vinho acabou. Jesus olha para sua mãe e disse: o que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora, tem a hora de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele momento instaurou uma crise naquele casamento. Imagine a notícia que ia sair após aquele casamento. Imagine as pessoas dizendo: que casamento desorganizado, faltou vinho. Mas quando Jesus está presente, algo acontece diferente. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus estava ali presente naquele casamento. O que me chama a atenção é a forma como Deus ordena para que o milagre aconteça. Em primeiro lugar, naquele momento Jesus disse: olha, pegai as talhas e enchei de águas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas olha aqui, presta atenção no que eu vou te falar. Na segunda ordem de Jesus, Jesus disse: leva para o mestre Sala, para que ele prove se realmente é vinho. E a Bíblia diz no versículo 8, no final existe um ponto, e a expressão "e levaram", no versículo 9, a Bíblia diz que o mestre Sala provou o vinho, e de repente ele disse: olha, o vinho é bom. Ele não sabia de onde viera, mas ele percebeu que o vinho era bom. Escute-me nesta noite: o milagre da multiplicação, o milagre da transformação da água para o vinho aconteceu no caminho, aconteceu no movimento. Não pare, não pare, porque enquanto você adora, Deus entra com providência. Remaná. Louvado seja o nome do Senhor. Você não pode parar. O Espírito Santo tem algumas características, pastor Reuel. A primeira e mais evidente característica do Espírito Santo é que o Espírito Santo é ativo. No capítulo 1 de Gênesis, no versículo 2, nós encontramos a primeira referência que faz menção às ações do Espírito Santo. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, havia trevas na face do abismo, mas o final do versículo diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Se o Espírito Santo se move sobre a face das águas, pastor Sival, significa que
que o crente que é cheio do Espírito Santo, ele esboça, ele reflete as características de quem ele está cheio. Se eu sou cheio do Espírito Santo, eu não fico parado, eu me movimento. Já viu aquele crente que de repente começa a plantar bananeira no meio da igreja, começa a marchar? Sabe por quê? Porque ele está em movimento, porque o Espírito que está nele é ativo. Louvado seja o nome do Senhor. E deixa eu te dizer nesta noite, Deus te trouxe na segunda extensão oficial dos Gideões da última hora, para te levantar do caos, para mudar o teu ministério, para mudar a tua história. Veja que o Espírito pairava, o Espírito se movimentava sobre o caos. Deus vai te usar para ser uma bênção para alguém. Deus vai te usar para que o caos seja mudado. Deus vai te usar nesta geração. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Você precisa ser templo e morada do Espírito Santo. A Bíblia diz em João capítulo 3, quando Jesus estava conversando com Nicodemos, nós observamos que no decorrer da conversa de Jesus, Jesus disse para Nicodemos, respondendo uma pergunta que ele fez, disse: na verdade vos digo, aquele que nascer da água e do Espírito, e eu lembro que alguém bateu no meu ombro e disse: um dia tu estarás lá. Deus me trouxe aqui para este lugar. A segunda extensão dos Gideões, missionário da última hora. A palavra de Deus não cai por terra. Qual tem sido as tuas experiências com Deus? Aqui está homens e mulheres que tiveram profunda experiência com Deus. Eu preciso te dizer algo. Sabe o que as experiências que temos com Deus, ela produz? Em primeiro lugar, as experiências que nós temos com Deus, elas fundamentam a nossa fé. Em segundo lugar, as experiências que nós temos com Deus, ela nos torna firmes e constantes. Eu não sou levado por qualquer palavra, eu não sou levado por qualquer vento de doutrina, porque eu tive experiência com Deus. E para finalizar, as experiências que eu tenho com Deus, elas me provam que Deus existe, que Deus está comigo e que a sua palavra não cai por terra. Você está no vale, você está dentro de um vale, mas eu preciso te dizer nesta noite, a mão do Senhor está contigo, a mão do Senhor está contigo. Eu estou vendo ali um jovem, Gleidson, ele está ali, eu estou enxergando ele. Este homem é um milagre, está entre vocês. Levanta, servo do Senhor, e recebe esta palavra que será liberada sobre a tua vida. Se coloque de pé aí, se coloque de pé. Assim diz o Deus que fez os céus e a terra, de ossos secos. Deus vai soprar o teu nome sobre este estado. Quem disse que ia dar errado? Quem disse que ia dar errado? Quem falou que o congresso não ia acontecer? Está aí, pastor Reuel. A crítica caiu por terra. Tudo caiu por terra, porque a palavra de Deus é a verdade. Deixa eu te dizer nesta noite, quando Ezequiel profetizou, eu estou finalizando, mas preciso te falar algo. A ciência descobriu que a morte não é um processo instantâneo. Pastor Henrique, a morte, ela é um processo lento, aonde os órgãos vão morrendo um a um. Sabe o que eu achei interessante? Eu estava dando aula para os meus alunos sobre ciências, e eu passei um vídeo para ele enquanto estava lendo esta mensagem. E no vídeo o pastor disse, o professor falou, que o último sentido que abandona o corpo quando nós morremos é justamente a audição. Quando eu olhei novamente para o texto, eu fiquei ouvindo e olhando para o texto, e entendi por que Deus falou para Ezequiel: diga para os ossos secos que estão sem esperança, diga para eles ouvir a palavra do Senhor. Eu quero te dizer nesta noite, se você for sensível à voz do Espírito Santo, ainda tem jeito, ainda há milagre na tua vida. Levante nesta noite, eu quero que você levante, porque tem uma palavra de Deus aqui muito forte. Ei, escute-me nesta noite. Deus te trouxe aqui para
para renovar a tua história. Pregadores, missionários, eu quero dizer para vocês: não baixe a guarda, porque Deus está nesse trabalho, Deus está na tua vida. E eu encerro aqui dizendo: Pastor Reuel, agradeço profundamente pelo senhor fazer parte de um sonho de uma mulher que saiu do interior do Maranhão, quebradeira de coco, que fez até a 4ª série, que aos 28 anos foi estudar, se formou, escreveu um livro, e o Senhor deu uma oportunidade através do pastor Rafael, para que aquela simples mulher fosse nos Gideões missionários. Que Deus continue abençoando a sua vida. Pastor Antônio Xavier, você foi pastor em Goiânia Norte. Lá em Goiânia Norte tem uma pequena igreja que ainda existe, da qual o Senhor pregou lá, ensinou lá. Quando eu fui para Goiânia Norte, eu falei: se eu tiver oportunidade aqui, eu vou contar. Quando eu fui morar em Goiânia Norte com os meus pais, eu me lembro que eu dormia nesse local que não é mais igreja. E alguém me disse: o pastor Xavier já esteve aqui pregando. Quantas vezes não ouvi o Senhor e chorei nas pregações e ensino, nas reuniões de obreiro. Eu sentei lá naquele degrau do púlpito que estava lá, e eu disse: Deus me usa como pastor Antônio Xavier. E hoje eu estou aqui diante do Senhor, e quero dizer para o Senhor: não deixe de doutrinar, não deixe de falar a verdade, porque o que tira a crente da igreja é pecado. Doutrina não, palavra de Deus une, palavra de Deus liberta, palavra de Deus restaura, palavra de Deus traz o povo. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Reuel, há uma inveja muito grande sobre a sua vida e sobre a vida do pastor Sival. Eu acompanhei 80% dos Gideões 2018. Eu vi a mão de Deus de maneira simples. Foi os Gideões mais simples, de palavras simples, mas de ação de Deus. Por muitas vezes eu chorei assistindo aqueles vídeos. Mas eu quero dizer para o Senhor nesta noite, porque a palavra de Deus é a revelação de Deus em nossas mãos. O capítulo 26 de Gênesis conta a história de um homem chamado Isaac. Isaac teve um projeto que Deus colocou em suas mãos. Aonde Isaac passava, Deus prosperava a sua vida. A Bíblia diz que ele chegou num lugar e havia fome, lá no capítulo 26. E Deus disse: olha, Isaac, você vai para um lugar que eu te disser. E Isaac foi para um lugar chamado Gerar. E de repente alguém começou a olhar para ele e a perceber que ele estava grande demais. Abimeleque chamou Isaac e falou: ei, tu está muito grande, tu está muito abençoado, aparta-te de nós. Eu quero te dizer que nos bastidores da vida, alguém já planejou contra a tua vida, por causa do teu posicionamento político, por causa da tua seriedade em relação à obra. Mas nesta noite eu quero dizer para o Senhor, baseado na Bíblia Sagrada, que o inimigo vai ser envergonhado sim, e serão mortos se for possível, mas a obra que Deus colocou no teu coração vai se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu encerro dizendo para vocês: levante as suas mãos nesta noite, não saia antes de terminar esse trabalho, porque Deus vai tratar de maneira profunda no teu coração. Diga nesta noite: de ossos secos a exército do Deus vivo. Deus está levantando um grande exército que vai dizer não à ideologia de gênero. O Deus está levantando um grande exército que vai dizer não ao homicídio, não ao aborto, porque este é o ano